Joia, tudo bem com você? Olha só, seja muito bem-vindo para mais um dia de estudo da Bíblia e hoje começando um novo livro, segundo livro de Reis, e hoje muito tranquilo e muito fácil, apenas um capítulo para você estudar. Leia comigo aí o versículo 3, que diz o seguinte: Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita, Dispõe-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes, porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? O contexto dessa história é o seguinte: o rei Acasias, ele um dia estava num quarto alto na casa dele, acabou caindo e ele ficou doente. E quando ficou doente, mandou os mensageiros irem consultar esse Deus que a gente acabou de falar, Deus Baal-zebub de Ecrom, pedindo, e daí, eu vou me curar dessa doença ou não? Então Deus fala assim, Elias, vai lá e pergunta para o rei se ele não tem um Deus todo-poderoso que ele acredita, para ele buscar outras opções. Eu quero falar sobre isso, quero falar sobre enfermidade. Mas enfermidade num contexto de que quando ela chega até a nossa vida, muitas vezes nós nos revoltamos, muitas vezes nós ficamos desanimados, nós às vezes até achamos que isso é coisa porque Deus desamparou a gente, como se fosse uma punição e tudo mais. Ah, tem mais um detalhe, tem pessoas que quando ficam doentes com enfermidade grave, fazem qualquer coisa para poder se livrar desse problema. Alguns inclusive vão até, eu já vi infelizmente uma série de igrejas, até mesmo de pastores e de líderes que de forma errada cobram, a pessoa vai e o tamanho da oferta, o tamanho da bênção que vai receber, como se a pessoa estivesse comprando cura. Com Deus não funciona assim. Então eu só queria te pedir um favor hoje. Se você tem alguma enfermidade, está doente ou alguém que você conhece está passando por uma luta assim, talvez seja um momento primeiro de refletir um pouco sobre isso. Por que isso aconteceu? Será que já não é consequência de alguns maus hábitos? Ou se não é, se isso surgiu de repente, o porquê? Qual o propósito disso? Você já parou para pensar que no meio disso tudo, desse sofrimento, desses desafios, Deus pode ter um propósito para poder mostrar para você algo que você não está conseguindo enxergar? Sua missão hoje é a seguinte: você vai para sua casa, encontrar um espelho, vai se assim, sentar diante do espelho e você vai bater um papo com Deus, mas olhando aí para você. Se você está incomodado com essa enfermidade, com essa doença, fale com Deus. Deus, o que eu vou fazer? Porque se você tem um Deus que é o médico dos médicos, o Deus Todo-Poderoso, mais do que, olha só, Ele mais do que ninguém pode te ajudar a encontrar a solução ou entender o porquê disso tudo. Eu só tenho uma coisa para te dizer hoje. Se você está enfermo, doente, angustiado, entregue isso na mão de Deus. Ele pode te orientar os melhores médicos, Ele pode fazer um milagre na sua vida, Ele pode explicar para você por que você tem que passar por isso. Então me permita hoje orar por você, para que você tenha a certeza de que Deus está contigo. Querido Deus, eu te peço que nesse momento olhe por todas as pessoas que sofrem com enfermidade, com alguma doença, entrego ela em tuas mãos para que elas entendam o porquê disso, se há um propósito e se for da sua vontade, dê também a cura nesse momento. É por isso que eu oro em nome de Jesus.